Boa noite, gente. O nosso grupo vai falar sobre a BNCC na contramão do Plano Nacional de Ensino, PNE 2014-2024. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi uma proposta do MEC, do Ministério da Educação, que foi praticamente como uma contra-reforma à educação básica da época. Com o impeachment da presidenta Dilma da época, passou a ficar meio claro que o MEC ele tinha um viés mais privatista e que, na realidade, ele favorecia os interesses do mercado. Nessa mesma época, começou uma reformulação dentro do Conselho Nacional da Educação, CNE. Então, tem o MEC, dentro do MEC tem o Conselho Nacional da Educação. E partindo dessa verticalização política que o MEC passou a demonstrar, formou-se um polo de resistência dentro desse Conselho Nacional da Educação, que era formado por 3 conselheiras: a Aurina Oliveira Santana, a Malvina Tutman e a Márcia Ângela Guiar. Então, elas fizeram um pedido de vistas do parecer de como foi criada essa BNCC, e dentro desse pedido elas fizeram um histórico, uma linha do tempo sobre como foi cada etapa e os métodos utilizados para construir essa Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos lá. A primeira versão da BNCC ela foi elaborada com a junta de 120 profissionais de educação convidados pelo MEC. Essa versão ela foi colocada em consulta pública entre outubro de 2015 e março de 2016, e ela teve a participação de mais de 300 mil pessoas. Então, todas essas contribuições elas foram sistematizadas, foram lidas, estudadas por profissionais tanto da Universidade de Brasília quanto da PUC do Rio de Janeiro. A segunda versão ela foi disponibilizada em maio de 2016 e ela foi submetida à discussão por cerca de 9 mil educadores. Então, eles fizeram um seminário onde eles apresentavam slides com as propostas e objetivos, e os participantes eles optavam por uma das alternativas, ou era concordo, ou discordo totalmente, ou discordo parcialmente. E aí eles indicavam o que eles achavam que tinha que ser mudado, quais eram as propostas que eles achavam melhores. A terceira versão ela foi um relatório elaborado pela União Nacional de Dirigentes Municipais e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação. Então, nesse relatório, tinha as contribuições que tinham sido apresentadas nos seminários, e nesse relatório eles encaminharam para o MEC, que, por sua vez, ele acabou definindo o que eles achavam interessante, o que eles não achavam interessante das propostas que foram apresentadas no seminário. O MEC, depois dele fazer isso, dele arrumar esse relatório, ele encaminhou para o Conselho Nacional da Educação em abril de 2017. E nessa terceira versão ainda não se falava sobre o ensino médio, ainda não tinha nenhuma discussão a respeito disso. Na reunião realizada em 8 de maio de 2017, a comissão bicameral ela decidiu que faria 5 audiências públicas, sendo cada uma região do país. Então, nas 5 regiões do Brasil, eles iam apresentar essas propostas e ia ver o que as pessoas falavam a respeito. Ia fazer uma junção numa planilha que ia ser entregue ao MEC. Então, um dos grandes pontos de importância nesses debates que surgiram foram sugestões que previam a inclusão de temáticas voltadas a outra população, a outras populações, tipo a indígenas, quilombolas, os afro-brasileiros, os afro-brasileiros, assim como questões voltadas para a área de computação e tecnologia digital. E aí, só em 29 de novembro de 2017, o documento básico, que continha 8 anexos, foi enviado pelo colegiado para o CNE, Conselho Nacional de Educação, e em dezembro desse mesmo ano, o MEC apresentou as inclusões feitas na BNCC pelo comitê gestor e sua equipe. Então, eu acho que é interessante a gente falar também que eles buscavam rapidez nas tramitações e aprovações de pareceres e minutas. Então, sobrepôs ao real papel que o Conselho Nacional de Educação ela deveria ter, porque é um órgão do Estado. E as conselheiras, a Márcia, a Malvina e a Aurina, elas pediram vistas porque, para elas, a BNCC não estava concluída, porque tinha muitos questionamentos e dúvidas que deviam ser melhor discutidos, como a exclusão do ensino médio. Então, quando elas pediram, elas conseguiram, mas elas foram informadas que elas teriam só uma semana após as vistas dos documentos para apresentar um substitutivo. O que só ressalva que a verdadeira intenção era acelerar o processo e não uma análise de fato funcional do que estava acontecendo. O modelo de elaboração que a BNCC adotou pelo MEC privilegiou especialistas em detrimento a um diálogo com as comunidades educacionais escolares. Usou uma metodologia de construção linear e centralizadora de tomadas de decisões, conforme as conselheiras já tinham destacado.
a BNCC ela devia considerar, então, primeiro, as diretrizes do Plano Nacional da Educação, só que sem perder de vista a compreensão da educação como direito de todo mundo. Uma unidade nacional, mas sem perder de vista a diversidade do Brasil. Então, apesar dos 3 votos contrários das conselheiras, em 22 de 12 de 2017, foi aprovado pelo CNE, pelo Conselho Nacional da Educação, e homologado pelo ministro da Educação da época, Mendonça Filho, a resolução referente à BNCC. No segundo capítulo, que se chama Apostando na Produção Contextual do Currículo, quem fala é a Alice Casimiro Lopes, ela que escreve, ela é um membro do grupo gestor do CAPES, e representante das universidades estaduais do Rio de Janeiro, e ela debate a tentativa de formular um currículo comum que é frequentemente reduzido a um conhecimento comum. Então, para ela, essa centralidade curricular apresentada pela BNCC simplifica muito esse debate pedagógico que devia existir. Então, é importante salientar que a educação básica no Brasil, ela é responsabilidade dos estados e dos municípios. E o que acontece é que, muitas vezes, os municípios e os estados, eles demandam do MEC orientações mais detalhadas de como criar o currículo. E, dessa forma, eles se desobrigam da responsabilidade de debater e produzir localmente essas propostas. Então, não tem como associar uma parte curricular nacional e uma parte curricular local, como as recentes políticas elas têm proposto. Então, eles pretendem, assim, que todas as escolas elas sigam a mesma proposta curricular e a mesma orientação pedagógica. E eles acreditam que, desse jeito, todas as metas de aprendizagem elas vão ser atingidas. O que não é real, porque no Brasil tem muita desigualdade social. E não é só a educação que é responsável por isso, entendeu? Então, o problema está desde o investimento diferenciado na carreira dos professores, nas condições de trabalho das escolas, a condição de vida das famílias, e isso acaba implicando também na condição de ensino dessas crianças. Então, o que a Alice ela quer dizer é que é irreal a gente esperar que todas as escolas tenham a mesma proposta curricular e mesma orientação pedagógica, e isso é o que muita gente que defende a BNCC diz, que se todo mundo tiver a mesma grade curricular, todo mundo vai ter o mesmo tipo de ensino e todo mundo vai conseguir o mesmo conhecimento. O que não acontece, né? Porque não tem como acontecer isso, porque tem que levar em consideração a realidade local. E por mais detalhado que seja uma proposta curricular, ela sempre vai ser interpretada de diferentes maneiras, seja da forma que ela é lida, como ela é contextualizada pelos professores ou pelos alunos que estão estudando isso. Agora a Ana vai dar continuidade. Boa noite, gente. Na primeira no texto de apresentação da primeira versão da BNCC, o ministro da Educação da época, que é o Renato Giannini, ele diz a seguinte frase, que é: base é base. E uma das interpretações que se pode ter dessa frase é que ele está reduzindo o conceito de base como se fosse algo sem importância. O MEC, ao apresentar a carta ao CNE, mantém a forma do trocadilho, mas ele altera para educação é base. A base ao qual o MEC se refere é a base de educação, base nacional comum curricular. Mesmo que possa ter um sentido positivo que ele traz, né, que é referente ao sentido de trazer uma qualidade de educação às crianças, fazendo com que haja uma melhora no Brasil e também no país e também para o indivíduo, o sentido de educação acaba tendo uma interpretação ela acaba sendo meio marketizada, porque o objetivo com que acaba trazendo é com que a pessoa tendo estudo traga alguma coisa útil, entendeu? Como se fosse ela estudar para poder trazer algum benefício. Enfim, aí acaba tendo essa questão, acaba sendo marketizada por esse motivo. O objetivo do texto, né, que é apresentado, que é o texto 3, né, é mostrar as diferenças entre os currículos BNCC, que utiliza a fala do ministro da Educação, e a do MEC, ao alterar, né, o sentido, tipo, base é base, e também o que se diz a questão, educação é base. O que é importante entender é que, assim, a BNCC não é um currículo. Houve uma resposta para muitas críticas de que a base acabou reduzindo o currículo a uma listagem de competências. E pelo fato do MEC mostrar a diferença
as diferenças sobre a fala do ministro, não dá para ignorar a importância de que a política pública de estabelecer uma base comum para os currículos produz um significado para os currículos. Ao longo das páginas, né, da base que foi apresentado ao MEC, a fala do ministro ela é usada como citação para dizer que a ideia de currículo elas são elaboradas e construídas pelos municípios, escolas e pelos professores, tendo a base como base. Então, vai ter o que vai estar sendo dito. BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só materializem mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Uma ideia clássica que se tem é que os currículos formais não são suficientes para poder suprir as possibilidades do que ocorre nas escolas, como a Janaína falou anteriormente. Porque deve haver uma complementariedade com o currículo em ação. O currículo em ação nada mais é do que o que é acordado entre a instituição e os professores e alunos no dia a dia nas salas de aulas, e os currículos formais seria basicamente a BNCC. Então, no sentido que eu disse antes, que a BNCC não é um currículo, é que ele não pode ser uma coisa independente, ele tem que ter uma complementariedade, que no caso seria o currículo em ação. A ideia de complementaridade ou currículo prescrito mostra a impossibilidade que tem de se fazer jus às experiências imprevisíveis do dia a dia da sala de aula. Então, a BNCC, mesmo que tenha, da mesma forma que a Janaína citou antes, mesmo que tenha essa base comum curricular, tem que atender, tem a subjetividade dos indivíduos e também a realidade com que está ocorrendo nas instituições. O currículo em ação é uma releitura do currículo formal e abertura das experiências do sujeito nos níveis estaduais, municipais, no dia a dia na sala de aula também. A crítica que se faz a esse tipo de modelo de formatação curricular é que o currículo mais geral, sem que atenda à subjetividade regional e individual, além de ter o risco de que as políticas públicas não atendam o que foi prometido, ocasionando na falência do modelo. Tanto no Brasil quanto em outros países, dá para notar que a política centralizada, que seria esse do currículo nacional, ele pode falhar. E quando diz respeito à educação nacional, deve ter uma resposta mais centralizada, mas podem ser gestadas nos espaços em que a intervenção ocorre. As políticas curriculares podem ser pensadas dentro das escolas, desde que haja valorização dos professores, investimento adequado à educação também. Pode, além de tudo, ter uma desigualdade social e racial, mostrando que há seletividade nos saberes e desfavorece também os determinados grupos sociais. E o motivo para que continue com esse modelo, mesmo que a falha seja evidente, é a comercialização de treinamentos de professores. Em 2018, houve um orçamento de 100 milhões de reais para a implementação da base, criando um mercado homogêneo de livro didático, ambientes instrucionais, informatizados para recursos de capacitação de professores, que é operado por empresas nacionais e principalmente empresas internacionais, fazendo com que haja o envolvimento de universidades estrangeiras que utilizam desses ambientes instrucionais como estudos experimentais para avaliar os jogos que essas universidades produzem. Então, acaba acontecendo que a gente abre mão do caráter público educacional para poder investir na formação de professores e comprar parcerias privadas internacionais que, às vezes, elas são colocadas em dúvida até mesmo dentro do cenário nacional daquele país, né? E que não conhecem as nossas tradições. Pode passar o slide, por favor. Já no texto 4, né, que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, impactos na gestão educacional e da escola. A BNCC, como foi citado anteriormente, ela foi criada, né, para poder entrar de acordo, né, com a Constituição de 88, no artigo 210, parágrafo 1 e 2, para poder assegurar a formação básica comum para o ensino fundamental, e respeitando, né, as culturas regionais e nacionais, e também para incluir a utilização de linguagem materna e na etapa de educação básica para a comunidade indígena. No artigo 26 da LDB, fixa que o ensino fundamental e o ensino médio deve ter uma base comum curricular,
pelo ensino de ensinos das escolas. Deixa eu só lembrar aqui. Tem a lei número 12.796 de 2013, ela inclui também a educação infantil. Depois, na lei número 13.415 de 2017, altera a LDB para que seja feita a reforma do ensino médio, entre outras mudanças, fazendo com que haja formação técnica e profissional a partir de arranjos curriculares e depender das possibilidades dos sistemas de ensino, a escolha dos estudantes, que é uma coisa ruim. Por quê? Essa reforma do ensino médio, além de influenciar sobre o currículo das escolas, ainda pode também influenciar nos currículos da formação dos docentes e também de outras instâncias educacionais. Para poder entender a relação da BNCC com a gestão das escolas, é importante lembrar que a gestão democrática, que é o envolvimento de educadores, em toda essa questão que diz respeito à educação, é um imperativo constitucional, porque foi resultado de uma mobilização dos setores organizadores da sociedade em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e fundada como princípio de ensino do Brasil, que está disposto no inciso 4º do artigo 206 da Constituição de 88. E a gestão democrática, antes da Constituição de 88, era como se fosse uma coisa utópica, né? Que nada mais era uma coisa só que os educadores e profissionais da educação lutavam por isso, mas era uma coisa que estava meio distante, fora da realidade. Em questão do processo que estabeleceu o encaminhamento da BNCC ao Conselho Nacional de Educação, foi anunciado pelo governo federal como democrático, porque foi objeto de debates e negociações com diferentes áreas do campo educacional, só que não teve o mesmo nível de participação das negociações, como no caso da LDB, por exemplo. Com isso, o processo que elaborou a BNCC não é bem um exemplo de gestão democrática, por não ter envolvimento desses profissionais da educação. Ao enviar o documento ao CNE, o MEC não usa em nenhum momento a expressão gestão democrática, tanto que no processo de aprovação não teve unanimidade, conforme foi citado anteriormente. Teve 3 votos contras e isso foi tido como uma afronta ao princípio da gestão democrática das escolas públicas. E o CNE, como ele é um órgão educacional responsável pela implementação das leis educacionais, e a partir do momento que ele aprovou a BNCC, mesmo que nem todos os membros votaram a favor, ela abdicou da autonomia dela, que dá legislação, e assumiu um papel de órgão do governo, que ela acabou diminuindo o poder que ela tem. E mesmo com tudo isso, a BNCC ela ainda assim deve ser respeitada. Os sistemas de ensino, ainda que possuem autonomia na elaboração das propostas pedagógicas, e as escolas devem elaborar os seus próprios projetos também, os projetos pedagógicos, que constam no artigo 14 da LDB, com a participação dos profissionais da educação, mesmo que ainda haja as limitações. Aí agora o Theo vai dar continuidade. Depois do impeachment da Dilma Rousseff, diversos retrocessos aconteceram nas políticas sociais e educacionais com a adoção de novas práticas, programas e ações referentes ao governo federal. Essas ações antes tinha uma participação civil muito mais presente, mas depois dessas mudanças, elas se tornaram muito mais centralizadas, além do fato da falta de reconhecimento a instituições que sempre estiveram focadas em melhorias do ensino público. Além da reforma do teto de gastos e a reforma trabalhista, a gente tem um destaque maior à revisão, melhor dizendo, a extinção de programas sociais do campo de programas sociais e do campo educacional, por meio da lei orçamentária anual. E ações mais autoritárias também foram tomadas, como a revogação da nomeação do Conselho Nacional de Educação e além da interferência na composição do Fórum Nacional de Educação.
Seguindo nesse mesmo caminho, a gente tem ainda a reforma do ensino médio, que depois acabou não sendo apresentada. Essas ações tem a ação do ensino médio e também a formação inicial continuada de professores, que seria chamada residência pedagógica. As alterações no PIBID e propaganda de incentivo ao ensino à distância, que a gente está vendo muito bem, que não é tão simples e, de certa forma, não é tão eficaz assim. Mesmo com a aprovação da PNE, a gente passa a ter um retrocesso no que diz respeito à educação, seguindo uma linha totalmente contrária ao que já tinha sido estabelecido. A gente passou a ver uma postura completamente privativista e conservadora, tendo foco nas políticas públicas, especialmente nas políticas educacionais. E dentro disso, as temáticas mais envolvidas eram o financiamento, a avaliação, a gestão, o currículo e a formação dos professores. A BNCC, principalmente a sua terceira versão, reforça a ideia de um ensino baseado em competências, com um currículo muito mais restritivo e uma avaliação muito padronizada. Então, a BNCC, que foi apresentada para a educação infantil e o ensino fundamental, ela veio fragmentada, porque não teve apresentação da proposta de renovação do ensino médio, de reforma do ensino médio, e, além disso, ela é bastante restritiva. E a partir do momento em que os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram reduzidos, há uma visão pedagógica muito mais centrada na aprendizagem. A BCC que se apresenta não é uma proposta pedagógica nacional, mas é uma aliada para padronização e reducionismo curricular com ênfase em língua portuguesa e matemática. E a gente não pode esquecer que a Base Nacional faz parte de algo muito maior do que isso que a gente vê sendo implementado, né? E por isso a gente deve continuar lutando por uma agenda muito mais democrática e muito mais inclusiva no campo da educação, visando principalmente combater o privativismo que vem sendo implementado. Pode passar. As normas oficiais resultam de múltiplas negociações entre forças políticas. Para compreender esse processo no campo da educação, se busca trabalhar e identificar as redes que foram caracterizadas de práticas teorias, já que produzem ideias a partir de múltiplas práticas sociais, dos múltiplas práticas sociais, das práticas teorias da formação. Essas redes educativas são nomeadas até o momento como da formação acadêmica, as pedagógicas cotidianas, das políticas de governo, coletivas de movimentos sociais, da criação e uso das artes, pesquisa em educação, de produção e usos de mídias e de vivência nas cidades, no campo e à beira das estradas. As negociações entre os praticantes pensantes, e que a gente pode colocar como sendo docentes, nessas redes educativas permitem o surgimento de diferentes propostas para o campo, como, por exemplo, a Base Nacional Curricular, a nossa Base Nacional Comum, surgiu através disso, né? Foi um longo caminho que foi traçado para que a gente pudesse chegar onde a gente está. Em torno da BNCC e do PNE, a gente percebe que as movimentações vão se dando através de processos diversificados, em especial com o modelo de organização curricular por disciplinas. As resistências vão se dando na possibilidade de se manter as existentes, na ideia de que seria fundamental a participação de todos para a formação dos docentes. Por outro lado, surgem movimentos que vão contra essa resistência, que pensam em modos de se fazer valer os seus modelos de escola e o significado que os indivíduos dão para ela. Eu vou encerrar aqui com um trechinho que tem no próprio texto.
Estamos todos assustados pela fúria antidemocrática que vem se instalando crescentemente, mas, ao mesmo tempo, a condição de criação cotidiana própria dos seres humanos em suas vivências do dia a dia continua presente. E o Vitor vai dar continuidade. Bom, boa noite. Por último, mas não menos importante, temos o texto 7, a formação das novas gerações como campo para os negócios, de Teresa Adrião e Vera Peroni. Elas iniciam falando sobre a pretensão de uma escola democrática no nosso país, que é o que prevê a Constituição de 88, né? Uma escola plural e democrática, onde possa se abordar temas como a educação indígena de pessoas do campo, questões de gênero e sexualidade, combate ao racismo, homofobia e respeito às diversidades. Depois, eles vêm com uma espécie de descrição aqui do que vem acontecendo no desmonte da educação, como uma crítica também à BNCC. Então, ao lado das conquistas educacionais que a gente vem tendo nos últimos anos, houve um crescimento do setor privatista ao lado das instâncias educacionais. Então, aqui tem uma citação do próprio texto, onde eles dizem: essa aproximação entre governantes e organizações privadas explicita a gestão corporativa da educação pública, modelo sugerido em estudo desenvolvido pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, a CLAD de 2014, segundo o qual os grupos empresariais privados, não exclusivamente do campo educacional, organizam-se em instâncias de governo ou a essas se articulam, passando a definir políticas educacionais. Consideramos que a elaboração da BNCC representa a expressão mais acabada dessa apropriação da gestão educacional. Ou seja, nesse texto, entende-se que há uma privatização da escola pública, mas não a privatização no sentido de que as pessoas terão de pagar por ela, mas a privatização se entende como a estipulação de um currículo educacional. Então, quem dita o currículo diz o que vai ser, o que não vai ser aprendido. Então, nesse sentido, onde as empresas estariam privatizando a escola. E depois tem a parte de quem são os principais sujeitos que estão fazendo isso. Aí ele cita uma série de instituições, como o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Unibanco e o Instituto de Corresponsabilidade Educacional. E também coloca que, após o golpe, né, de 2016, onde impeachmentaram a presidenta Dilma, o setor empresarial acaba se generalizando, institucionalizando e se articulando com instituições educacionais. E a alteração na LDB e na oferta da educação, associados à aprovação da BNCC, que também representa essa privatização da escola, foi o que institucionalizou a reforma do ensino médio. E algumas notas sobre o setor privado. Pode passar o slide, por favor? Aí. Nota sobre o setor privado. Nós temos aqui, então, que esses investidores sociais, que no caso são empresas, né, que se auto-intitulam como filantropos de risco ou filocapitalistas, eles pretendem ter um retorno ao investir no setor educacional. Então, quando eles prevêem essa estipulação de um currículo, eles pretendem que no futuro eles tenham justamente o que o texto trata aqui, que é a formação das gerações do futuro como campo para os negócios. Eles querem mão de obra no futuro, que é o que a gente já viu anteriormente com aquela questão da escola dualista, onde para a elite você tem pessoas que vão mandar e para a população mais pobre você tem a mão de obra. Que isso se reflete justamente nesse dado, que 80% das matrículas da educação básica estão na escola pública, ou seja, a maior parte da população vai ser meio que... vai ter ditado o que pode e o que não pode ser aprendido. Isso é uma afronta à democracia. Bom, e aí tem aqui um trechinho onde cita a própria Peroni e Adrião dizem que mesmo que o texto da BNCC tenha sido objeto de consultas pulverizadas online, a participação de setores educacionais e universidades não foi suficientemente considerada. Então, acabou que a BNCC não foi definida principalmente por pessoas do setor educacional. E, além disso, uma citação aqui do Luiz Fernando Dourado, além disso, o documento sofreu reformulações em decorrência de pressões de setores conservadores
resultando na exclusão de questões relativas à identidade de gênero em sua formulação, tendência já observada quando a aprovação do Plano Nacional de Educação. E, por fim, a escola resiste, aí nós temos citados por elas aqui como a apropriação da população por parte da escola. As pessoas reocupam o setor educacional e tentam combater essa privatização, porque, afinal, a educação pertence ao povo. Pode passar para o próximo. O último texto é Políticas Curriculares no Contexto do Golpe de 2016, Debates Atuais, Embates e Resistência, de Inês Barbosa de Oliveira. Primeiro começa, mais uma vez, citando o golpe de 2016, né, da destituição da presidenta, e o desmonte de diversas instituições que nós tínhamos para a regulamentação da educação, como foi o Fórum Nacional de Educação, e aí, por conveniência, as pessoas criaram o Fórum Nacional Popular de Educação, para que essa instituição não se desmantelasse, e o CONAI também foi desmontado, e foi criado o CONAP, que seria a Conferência Nacional Popular de Educação, que antes era um órgão governamental. Então, o CONAI ele tem o objetivo de avaliar os processos de implementação e efetivar os debates e questionamentos ao Plano Nacional de Educação que é ser implementado entre 2014 e 2024. O PNE ele tem uma proposta, a proposta 7, principalmente, é o que está mais sendo debatido no CONAP, que essa proposta 7 é uma proposta que pode-se dizer meritocrática, onde, por parte do IDEB, seriam avaliados todas as instituições educacionais, que é uma espécie de métrica que vai dizer aonde está a avaliação das instituições, com base nas competências que a BNCC vai estipular. E essa proposta 7 do PNE, ela diz que a qualidade da educação básica está relacionada ao índice do IDEB, que é, na verdade, uma completa falácia, né? Essa proposta 7 prevê um incentivo, né, entre muitas aspas aqui, que é um incentivo ao corpo docente, à direção e à comunidade pelo bom desempenho no IDEB. Ou seja, eles vão investir dinheiro, literalmente, em instituições que tiverem notas mais altas no IDEB. E isso acaba impactando negativamente na educação, porque, como a gente já citou, como a Ana já falou, como a Janaína já falou, o nosso Brasil ele não é homogêneo, então não tem como você definir uma espécie de meritocracia sem ter equiparação de... Como é que se diz? De ponto de partida, né? Sem ter uma equivalência nas instituições, até porque é tudo muito, muito diferente. Bom, e por fim aqui, pode passar o slide? Alô? Tá no último aqui. Erro meu, perdão. Bom, então, a intenção privatista mercante do discurso de homogeneização se traduz aonde eles querem parametrizar todo o corpo docente, eles querem definir um currículo único, querem definir uma formação de pedagogos de uma forma única e uma formação de material didático de uma forma única para literalmente transformar isso numa indústria, né, uma indústria de educação, que literalmente não funciona no país. Aqui eu tenho a citação do próprio texto, para conhecê-los, ou seja, os currículos que já existem no nosso campo educacional, é só você avaliar as forças e fragilidades e, partindo dela, contribuir para a melhoria da qualidade nas escolas. É preciso estar em seus cotidianos e mergulhar neles. Ou seja, o currículo nacional ele não pode ser definido para o país inteiro por uma base pela BNCC, ou seja lá o que for, porque ele necessita de observar as diversidades que existem em cada região e construir um currículo a partir daquela região, a partir daquela escola, daqueles professores, da formação daquelas pessoas. E como a gente sabe, no Brasil ele não é, como eu já disse, ele não é homogêneo. Em determinadas regiões você vai ter
uma produção agrícola maior, um setor industrial, você não pode definir competências absolutas para todas as áreas, isso é ilógico. E, por fim, aqui eu tenho a citação do Galeano, que previa que na escola, deixa eu ver aqui para explicitar melhor, na ideia de Galeano está submetida a ideia de que não há um lugar a se chegar, mas mantenhamos no caminho, na invenção cotidiana de currículos insurgentes, rebeldes, como os cotidianos nos quais se desenvolvem. Ou seja, o currículo ele não pode ser uma coisa, como eu já disse, padronizada para todos, e ele deve ser feito dentro do contexto da escola e do contexto daquela sociedade, daquele grupo social, considerando todas as adversidades e etc. Então, por fim, é isso, mais uma crítica a esse estabelecimento do Plano Nacional de Educação. Então, encerramos aqui, uma boa noite a todos e se cuidem.